Vamos esperar vocês entrarem aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Deixa eu esperar a Carol Quintana entrar aqui. Yuri já entrou. Deixa eu ver. Solicitação, não. Vou esperar a Carol entrar. Bom dia, boa quinta-feira para todas e todos. Ontem foi mais um dia quente. Estou esperando a Carol entrar aqui. Carol Quintana, que é uma educadora da região serrana do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho aqui. Quando começar a conversa, eu apago os comentários. O pessoal do gado não entrou. O pessoal do gado acorda à tarde, né? Deve ficar pastando de madrugada. Cadê você, Carol? Carol Quintana, achei. Coronavírus. E aí, Oi, Marcelo. Tudo bom? Como é que você Tudo tá? bom, e você? Você tá boa? Tô bem, e você? Tudo bem, eu estava provocando aqui os bolsominions, porque eles entram, né? Mas Eu até vi. agora eu não vi nenhum deles aqui, porque eu acho que eles ficam de madrugada, né, buscando alguma coisa que preste do governo, não acha, vai dormir tarde. E aí de manhã não consegue acordar. Mas daqui a pouco eles entram aqui. Mas ontem foi um dia, antes da gente começar a conversar, então, tem gente aqui me falando disso. Anteontem, nós tivemos uma informação importante e grave, que foi o Bolsonaro testar positivo, né? E óbvio que a gente jamais vai se igualar a ele, com essa coisa de ter desejado que a Dilma morresse de câncer, né? Foi muito grave, porque o Bolsonaro não é um presidente ruim, ele é uma pessoa ruim, né? Você vê, ele vetou partes da lei que diz respeito, que é uma lei que eu sou autor, inclusive, que é uma lei que fala sobre assistência às populações quilombolas e às comunidades indígenas em relação ao coronavírus. E ele vetou uma parte, ele vetou várias, mas uma parte me chocou, que ele vetou o seguinte, a parte que diz da assistência de água, material de higiene e limpeza. Ele vetou isso. Quer dizer, é um negócio assim, que é um nível de... Não está na política, né? Está na desumanidade profunda, assim, grave, muito grave, né? É um negócio muito, muito impressionante. E ele testou positivo e depois ele foi dar uma coletiva e tirou a máscara, né? E aí o artigo 131, 132 do Código Penal é crime contra a saúde pública, quando você leva pessoas a ficarem contaminadas, né? Então a gente entrou com uma representação contra ele no Ministério Público Federal. E ontem, você teve tempo de ver, mas muita gente que está aqui já viu, ontem o Facebook derrubou várias páginas relacionadas aos grupos bolsominions de gente ligada ao gabinete do ódio, ligada a eles, né? E aí eu entrei com uma representação, um ofício no Alexandre Moraes, que é o juiz, que é o responsável dentro do Supremo pela investigação dos esquemas de fake news. E eu acionei o Alexandre Moraes para que a gente descubra nessas páginas derrubadas pelo Facebook quais eram os conteúdos, por que foram derrubadas e vinculadas a quem, para saber se tem crime de gente ligada a eles, né? Então, é isso que a gente está ali, enfim, dando essa contribuição. Assim. Então, foram 2 dias de ações muito fortes, uma no Ministério Público Federal e ontem no STF, porque uma é crime contra a saúde pública e a outra é crime contra a democracia, porque essa coisa de fake news é muito grave, né? Mas, enfim, queria agradecer a todo mundo, já tem mais de 250 pessoas, o pessoal vai chegando, obrigado pelo carinho de vocês, mas hoje é dia a gente ouvir a Carol. A Carol é uma amiga de longa data, a Carol é uma educadora, é uma professora da rede pública
da região serrana aqui do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio, tem muita gente aqui que não é do Rio, já ouvi convite aqui para ir para Minas Gerais. Eu adoro Minas Gerais, né? E adoro a música, a comida, o povo de Minas. E aí tem a região serrana do Rio, tem Teresópolis, tem Petrópolis, né? Tem Friburgo, que são cidades mais conhecidas, mas você tem uma quantidade enorme de municípios menores, com menos gente, e que muitas vezes é muito esquecido no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é muito... O imaginário sobre o Rio de Janeiro é muito vinculado à praia, à cidade do Rio de Janeiro, mas você tem uma região serrana que é belíssima, mas que tem problemas, né? A Carol, minha educadora, mora em Teresópolis, e eu queria falar sobre educação, sobre coronavírus, sobre a região serrana, porque a gente está dando espaço aqui a gente falar de vários assuntos. Ontem eu estive aqui com o Sérgio Vaz, que é um baita poeta da periferia de São Paulo, falando sobre cultura. Foi maravilhoso. Amanhã à noite eu vou estar com a Mônica Debol, que é uma economista muito bacana, né? Uma economista reconhecida internacionalmente, amanhã às 18 horas. E hoje a gente vai falar sobre esse Rio de Janeiro da região serrana. Carol, obrigado por ter vindo, né? Fala um pouco de você. Você está na rede pública, você é professora, se eu não me engano, da rede estadual, mas trabalha em Teresópolis. Você trabalhava numa escola rural, não sei se trabalha ainda, mas eu queria que você falasse como é que está a região serrana nesse momento. Gente, eu vou apagar aqui os comentários por enquanto, só para a gente ouvir melhor. Vamos lá. Ô, Marcelo, bom dia, né? Obrigada aí pelo convite, prazer enorme estar aqui batendo esse papo contigo. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né? A galera aí de Teresópolis que eu vi também que já está, né? Bom dia a todos, todas e todas. E, assim, só comentando um pouco o que você trouxe, né, em relação aos sites de fake news que foram derrubados, né? Foram mais de 200, né? Uma ação muito importante que atingiu aí quase 2 milhões de pessoas com desinformação. Então, assim, ação extremamente importante essa, né, para desarticular aí esse gabinete do ódio que promove discurso de ódio, né, fake news, e a gente não pode aceitar um ataque muito brutal à democracia. Então, saudar aí também essa ação, né, que você entrou, muito importante. Essa política da morte precisa parar, porque tem um impacto muito profundo, né, Marcelo? Porque a gente, às vezes, acha que é só no discurso, mas não é. Né, tem um impacto muito sério na vida das pessoas. Então, eu vou trazer aqui para a realidade de Teresópolis, porque eu sou professora, como você disse, da rede estadual de ensino, eu dou aula de sociologia para o ensino médio, né? No CIA José Francisco Lippe, estou morrendo de saudade da minha escola, estou morrendo de saudade, você como professor sabe o quanto que a sala de aula faz falta, né? Eu estou assim já... E esse ensino remoto não dá, né? Não dá conta. A gente aí está trabalhando no esquema do Google Meet, pela plataforma do Google Classroom, mas a gente sabe aí que a desigualdade no acesso é muito grande e agora, já passados aí 3, 4 meses dessa experiência, a gente, na verdade, sabe que ela não dá certo, né? São pouquíssimos alunos que têm condição de acesso, então, saudade muito grande da sala de aula, do contato com os alunos. Ainda mais numa escola rural, né? Não, com certeza, a questão do sinal, né? A internet deve ser maior ainda, eu imagino. Sim, muito, muito grande. A gente tem alunos assim que realmente não têm acesso. Eu, inclusive, já morei próximo à escola, em uma zona rural também, Córrego das Pedras e Prata dos Aredes, e não tinha sinal, né? Não tem o que fazer, não pega sinal, não tem antena, né, para poder projetar, não tem fibra ótica. Então, realmente, você precisa ter que o Estado dê essa condição de acesso. A gente, inclusive, esse debate do ensino remoto, eu falo que a gente tem que puxar o debate da democratização do acesso à internet no país, né? O Estado tem que ser esse provedor, a gente tem que fazer esse debate, é inadmissível a gente não ter uma internet barata, disponível, de graça nas ruas para todo mundo. Você viaja para vários países fora aí, o Estado paga essa internet, né? É um direito o acesso à internet, é um direito fundamental. Você sabe, Carol, você está tocando num ponto muito importante. Hoje a gente é levado a fazer esse debate por causa da educação, né? Porque o que eu tenho falado, é muito importante a sua reflexão sobre isso, porque a gente tem falado o seguinte, o Brasil é o 9º país mais desigual, tem um índice que mede isso, que é o índice de Gini. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Mas se você pegar isso no somatório do conjunto, o 1% mais rico do Brasil, o Brasil é o país mais desigual do mundo, porque tem uma elite da elite que é o mais desigual do mundo. E essa desigualdade, ela se espelha em várias circunstâncias. Não é só no valor da conta bancária, né? É no acesso a muitas coisas, à saúde,
a questão ambiental, a educação, né? Então, assim, é uma desigualdade muito cotidiana. E essa pandemia, que é uma pandemia que hoje está matando os mais pobres, né? Está morrendo muito mais negro do que branco, isso não é por uma questão genética, isso é por uma questão social profunda de desigualdade, né? Hoje, isso está chegando nas áreas pobres, com dificuldade de saneamento, com dificuldade de isolamento, com dificuldade de isolamento, inclusive por causa do desemprego, né? Então, a desigualdade pode ser, se nós não tomarmos as medidas corretas, que a gente saia da pandemia mais desigual do que entrou. E aí uma tragédia completa. E um dos elementos que pode aumentar a desigualdade é exatamente a educação. As escolas privadas, ou pelo menos uma parte das escolas privadas, tem uma grande parte que não, mas uma parte das escolas privadas conseguem sentir menos o efeito do isolamento e da não aula presencial, pelo acesso que os alunos têm da internet. Então, a gente sempre debateu muito a democratização da informação. Só que agora, o debate da democratização da informação passa pela democratização da internet. Né? Não é só dos meios de comunicação, mas o debate da democratização à rede social. Isso vale para as áreas rurais, vale para as favelas, vale para tudo quanto é lugar, né? Não, com certeza. Aqui a gente percebe muito isso, né? Porque essa desigualdade, ela é brutal. E eu vou te falar, Marcelo, eu acho que mesmo na rede privada, a gente sabe que há essa diferença, né? Os alunos da rede privada têm muito mais acesso às condições do ensino, porque as condições de ensino, né? A escola pública, ela trabalha com as questões sociais, né? Ela é fundamental. Todo professor de escola pública sabe que a escola pública no Brasil, ela tem um papel de assistência social fundamental, na qual a gente vê muito dos nossos alunos tendo ali na escola a única alimentação saudável do dia. Né? A escola cumpre um papel muito importante. Eu costumo dizer que os dois maiores segmentos que chegam à população, a maior parte da população brasileira, é a escola e a polícia militar. Né? Porque a escola você tem lá dentro daquela comunidade, ela presta aquele papel de assistência social, né? Então ela está ali muito importante também essa questão social do que só apenas conteudista, né? Que a gente às vezes fica muito preocupado com essa questão conteudista e esquece que o conteúdo é importante, mas a gente tem que ter um acolhimento para as nossas crianças, os nossos adolescentes, que vêm, às vezes, de contextos sociais muito duros, muito pesados, né? Exatamente. Então, essa desigualdade, ela é brutal. Mas mesmo os alunos da escola privada, Marcelo, eles também estão sentindo, sabe? Porque eu acho que também é uma questão desse distanciamento da educação presencial. A gente sofreu um baque muito grande, né? E óbvio que eu não defendo a abertura das escolas agora, a gente já vê o secretário Pedro Fernandes se mobilizando, a gente já tem recebido algumas informações nos nossos grupos, né? Então a gente no CEP, né? Eu sou coordenadora do CEP Teresópolis, né? O Sindicato dos Profissionais da Educação, a gente já tem feito esse debate todo, né, de que a gente não defende a abertura das escolas agora, a gente não tem condição de voltar, Marcelo, a gente está vendo os números aí só aumentando, o Brasil tem uma das curvas mais ascendentes, né, então a gente vai ver um genocídio, já tem literalmente. Uma semana, Carol, só para quem está assistindo a gente, eu mais uma vez agradeço muito a companhia e o carinho de quem assiste a gente todos os dias aqui, né, mais de 200 pessoas, obrigado. É muito assim, a gente já mais de uma semana que a gente tem 1.200 pessoas por dia mortas no Brasil e subnotificados, porque a nossa testagem é pequena. Eu estava vendo os números aqui, se eu não tiver atualizado, você me corrige, mas Friburgo já registrou 40 mortes, Teresópolis 57 e Petrópolis 119 mortes. Correto. Isso que eu consegui ontem, né? Se não tiver... Não, correto. Eu ia até trazer os dados de ontem, né? Porque ainda não saiu, eles liberam a partir das 3 horas. A gente teve aí 1.699 casos confirmados da Covid aqui em Teresópolis, já são 57 óbitos e a gente está chegando aí a 67% da taxa de ocupação. E lembrando, Marcelo, que nós aqui em Teresópolis, nós não temos um hospital público. Isso é uma coisa muito grave. E a gente não tem hospital de campanha. Então, o que a gente vê aqui? Aquele aluguel nos hospitais, nos 2 hospitais privados que a gente tem. Então, a gente ainda vê uma transferência do dinheiro público, né, para a iniciativa privada, para a rede privada. Então, assim, eu acho que se a gente já vivia uma crise da saúde aqui no município, eu acho que a pandemia escancara, né, porque uma coisa que eu venho conversando muito também é que
hospital de campanha é importante, mas quando que um hospital não é importante? Como é que você vai desmontar um hospital? Um hospital não se desmonta, por quê? Porque é uma necessidade constante das pessoas, né? Então, o que a gente tem que defender aqui, e eu venho puxando esse debate aqui na cidade, né, é que a gente tem que pedir aí um hospital público. Agora é hora da gente valorizar, né, o SUS, os nossos profissionais de saúde, a gente ver a importância, né, de um hospital na cidade. E é engraçado como é que esse debate não passa, né? A gente tem um prefeito aqui que é o Vinícius Clausen, ele é do PSC, do partido do Witzel, e ele é um empresário, ele é dono de restaurante, né? Então, ele tem essa perspectiva empresarial da política. Então, para ele é super confortável ficar fazendo essa transferência do dinheiro público para o privado. Mas quando, na verdade, o que a gente deveria estar aqui, Marcelo, era demandando um hospital público, né? Que já é uma necessidade e agora a pandemia só evidencia. Está com 60% dos leitos da região ocupados, é isso? 67, estão com 67. Mas às vezes, Marcelo, ele faz umas manobras, tipo assim, manda 4 pacientes, 3 pacientes para Volta Redonda, aí baixa, entende? Ele também faz uns esquemas como esses, para poder permitir ainda a manutenção da abertura do comércio, que a gente abriu também no dia 6 de junho, né? E assim, os casos aumentaram também, mas o comércio está aberto. Então, para justificar ainda a permanência dessa abertura, porque ele sofre uma pressão do empresariado local, né, Marcelo? Lembrando que em Teresópolis a gente vive muito do comércio, 30% do PIB da cidade vem do comércio, a gente não tem muitas indústrias aqui, né? A gente tem uma cidade focada na agricultura familiar, né? Então 70% do PIB vem da zona rural, dessa agricultura que exporta hortaliças para o Rio de Janeiro, principalmente, né, alface, e os serviços. Né? Então, é um segmento importante o empresariado na cidade e acaba pressionando, né, o prefeito. Então, para ele manter o comércio funcionando, ele às vezes tem que fazer algumas estratégias como essa, de remoção de pacientes para outros lugares, para baixar a taxa de ocupação. Mas a gente está aí com 67%, né, de ocupação dos nossos leitos hospitalares. Isso é muito sério, porque é o momento da gente combater essa ideia de um Estado fiscal e de um Estado mínimo, né, Carol? Isso foi um grande embate, um grande debate, só que se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse o SUS, nesse momento, os números do Brasil, que já são trágicos, seriam muito piores. Seriam muito piores, né? Então, assim, o hospital de campanha é um debate, porque o que a gente precisava era de uma gestão hospitalar dos leitos já existentes nos hospitais públicos, por exemplo, como nos hospitais federais, que até hoje não abriram os leitos dos hospitais federais. Isso seria muito mais viável, muito mais barato e muito mais rápido do que o hospital de campanha, que é caro e que não fica. Né? Então, todos os especialistas estão falando isso, né? A Fiocruz tem insistentemente falado sobre isso, mas os erros do presidente Bolsonaro, né, e de alguns prefeitos é muito grave, porque é muito desrespeitoso com a vida. Né? Quando a gente fala da escola não abrir, a gente sabe do peso que isso tem para a vida das crianças, para a vida dos pais, mas o problema é que a criança, se ela tiver contato com outras crianças, ela tiver contato com funcionários, ela pode pegar, ela pode ficar assintomática e ela pode voltar para casa. A criança pode não ter problema, né? Porque tende a não ter por ser criança, mas ela pode contaminar o avô, ela pode contaminar a mãe, ela pode contaminar uma tia, pessoas que estão em grupos de risco. E aí você vai ter uma situação de letalidade crescente no município, porque você abriu no momento que você não tem o controle. Pelo contrário, 1.000 brasileiros mortos, 70 mil brasileiros mortos, né? Quantos a gente se acostumou, né, a ficar muito sensibilizado em acidentes esporádicos de avião ou tragédias? Quantos aviões já caíram aqui no Brasil para termos 70 mil brasileiros mortos, né? Quantas torres gêmeas já foram derrubadas para a gente chegar a 70 mil brasileiros mortos, né? É isso. Mais que o Maracanã, né, Freixo? Mais que o Maracanã lotado. Mas nesse momento, eu já peguei Maracanã lotado como Maracanã deve ter 20 mil pessoas. Mas é isso, vamos chegar a 100 mil brasileiros mortos. Sabe, uma cidade inteira, uma cidade média inteira, um município inteiro morto, sabe, devastado, né, porque não tem política pública. É disso que a gente está falando. Então, Petrópolis me assusta, né, a terra do nosso
querido Yuri, que está assistindo a gente aqui, 119 mortos em Petrópolis, né? Então, assim, Petrópolis é uma região que tem mais turismo, não sei se isso tem alguma relação com o maior número de mortes, é mais difícil, uma cidade que depende também do turismo mais do que Teresópolis, talvez mais do que Friburgo. Agora, tem diferenças entre as regiões, né? Isso também para pensar um pouco a região central, porque Friburgo, por exemplo, tem uma universidade, né? Tem um setor da UERJ. Teresópolis não tem. Falando de juventude também, de expectativa, assim, é isso, uma parte importante do PIB vem da atividade rural, né? Agricultura familiar, etc. E, tal. E 30% da atividade de comércio, né? Do serviço. E a juventude da região serrana? Qual é o destino? É ter que sair de Teresópolis? Né? Se no final da sua juventude, início da vida adulta, tem que sair, dá para ficar? Queria que você falasse um pouco também da expectativa desse jovem que é da região serrana, faz o quê? Aí tem que vir para o Rio? Como é que faz? Pois é, Marcelo, isso é uma grande questão, assim, né? Acho que para vários municípios fora da capital, né? É uma questão do próprio desenvolvimento local. A gente tem um desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro, e eu acho que isso acaba passando para o Brasil inteiro, né? Que as capitais concentram a maior parte das políticas públicas, do dinheiro e do desenvolvimento. Então, você tem muitas cidades que não conseguem ter acesso a esse dinheiro e não desenvolvem suas políticas públicas. Então, você fica muito dependente da capital. Então, aqui em Teresópolis, eu vejo muito isso, Marcelo. Eu fico, quantas histórias de alunos e alunas eu não tenho, né? De que, poxa, terminou o ensino médio, né? E aí presta o Enem, porque, né, quer fazer uma universidade, porque a gente sabe que é importante. Ano passado, a gente perdeu, foi muito ruim, né? Inclusive por pressão até de outras universidades particulares, como por exemplo a FES, né? Que é a Faculdade da Serra dos Órgãos, muito voltada para ir para a área da medicina, né? E tem um peso político muito grande na cidade. A gente tem a Estácio e a Unopar. Mas é isso, né? Os jovens que não têm condições de pagar. A Unopar trabalha muito com ensino à distância, aquele meio a meio, né? Então, acaba sendo, sim, uma opção para muitos jovens que vêm da escola pública, porque tem uma mensalidade mais barata, a FES tem uma mensalidade mais cara, né? Então, acaba pegando mais os filhos da classe média, da elite. Quando eu entrei, né, no CEJ José Francisco Lippe em 2010, eu tinha pouquíssimos alunos que passavam na universidade pública. E esse número foi aumentando ao longo desses 10 anos, né? Então, a gente universidades públicas, e aí acabam indo para onde, né? Para o Rio de Janeiro, para poder estudar, fazer uma universidade, porque aqui não tem, ou Juiz de Fora, que a Federal de Juiz de Fora também é muito buscada, né? Porque é próximo daqui, então perto, o nível, o custo de vida é mais barato também. Caro. O fato de não pagar a universidade não cobre os custos de você morar em outra cidade. Muitas famílias não conseguem isso, né? Muitas não conseguem. E aí é muito triste ver quantos alunos já tiveram que retornar. Poxa, professora, eu passei para letras na FRJ, só consegui ficar 2 anos, porque não tinha como me bancar. Porque tem que pagar uma universidade, né? E aí aquela que consegue ter acesso, essas universidades então você tem uma precarização do ensino também. Então, muitas vezes, aquele aluno que já tem a dificuldade, aquela família que tem dificuldade, gasta seus últimos recursos num curso que não tem qualidade, né? É importante quem tá ouvindo a gente, Carol, só para reforçar o que você está dizendo, você fala assim, mas o que você quer? O cara passa... Sim. Sim. De educação, a gente está falando de investimento
médio, enfim, trabalhei com pré-vestibular popular, e eu vi isso muito de perto. Ele tem condição de morar no alojamento da FRJ? Ele tem condição de comer no bandejão? Ele tem condição de um valor de passado? Ele devolve ao Estado muito mais do que o Estado investiu. Essa é a questão central que a gente tem que entender. Que você bancou esse garoto, a escola infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Aí ele vai do que ele terminar. Do que ele concluir o curso. Porque ele volta e ele vai trabalhar como um educador. E aí ele entender que a educação é investimento na sociedade. Inclusive, papai Durkheim da sociologia já falava, quanto mais desenvolvida uma educação, um sistema escolar, mais desenvolvida uma sociedade, uma comunidade, né? Então, é isso, é um bem maior para a sociedade. O negócio, né? Aluno é mercado. Marcelo, porque a gente vê economista, a gente vê administrador, né? A gente temos um dentista. Deu uma congelada aqui. Espera aí. Não sei se foi a minha internet. Entrou um negócio de uma conta aqui, o Google me tirou, mas voltou. Mas, enfim, essa questão da lógica empresarial da educação, que eu acho que é um grande problema. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade. Eu estou curiosa, porque queria que você me desse umas informações lá do Congresso. A gente está muito preocupado com a questão do Fundeb, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que eles ainda não votaram. E ele é fundamental, Marcelo, porque sem ele a gente vai ver um colapso da educação pública no país, né? Da educação como todo, educação pública. Sobre isso, porque a gente não tem. Peraí, acho que está congelando de novo aí. Voltou? Congelou de novo, Marcelo? Para mim não está, não, está rolando. Está com delay aqui, mas está congelando. Está congelando. Está entrando. É uma conta de um Gmail que alguém está tentando entrar e o Google não está permitindo e está saindo, perdão. Não, são muitas coisas. A conta do povo de luz que a galera está tentando entrar. Antes de você falar do... Perdão, tá demais. Só queria dar uma informação do Fundeb aqui de Teresópolis, né? Porque ele é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 veio do Fundeb 86 milhões para a educação no município. Né? A prefeitura só completou com 32 milhões. Ou seja, o salário integral dos profissionais de educação de Teresópolis vem do Fundeb. É o que segura a vida dos municípios. É muito bom dar esse exemplo de... Se o Fundeb não é aprovado por algum caos... Bom, primeiro... Nós não temos ministro da Educação desde... Um cara que sai... E se alguém... Fingindo que ainda era ministro, usando um passaporte diplomático que não teria mais direito porque não era ministro, retardam a sua demissão para que ele
possa sair do Brasil usando o passaporte dos Estados Unidos com o passaporte diplomático que ele não poderia mais ter. Que ele não poderia mais ter, porque ele não era mais ministro. Fazem a demissão dele no sábado e depois retroagem com a data. Então, assim, é um negócio. A não ser seguido por ninguém. Né? Então, realmente, é um ministro da Educação que só fez nada, ficou estimulando, que já teve, assim, já tivemos assim, Ribeiro, Anísio Teixeira. E educadores do dia a dia, educadores ao mesmo tempo. Né? Eu fiquei 20 anos, sustentei meus filhos com um salário de educador. Né? Assim, fui professor do meu filho, sabe? Então, assim, fui professor do meu irmão, dos meus sobrinhos, né? Essa coisa de você dar aula no bairro e conhecer todo mundo. A educação é uma magia, uma coisa tão importante, uma coisa tão transformadora. Dei aula em um país com uma história tão bonita. Então, o Brasil não tem ministro há quase 2 meses, durante a pandemia, é um acampamento militar, gente que não entende nada de saúde, e não temos ministro da Educação. E com isso você não consegue fazer um debate do Fundeb. Assim, não aprovar o Fundeb significa que os municípios do Brasil, os mais de 5 mil municípios do Brasil, né? O Fundo Nacional de Educação, escolas funcionarem. Deputados, muitos exageros, mas pública, você não tem ministro da Educação. Indicaram um ministro da Educação, que era uma pessoa liberal, um ministro que seria um liberal, né, que é do Paraná. E aí o Carvalho gosta. Olha que ponto a gente chegou. E aí não tem ministro. Simplesmente não tem ministro da Educação e o debate do Fundeb está parado. Em municípios, assim, não tem dinheiro. Se não tiver aprovação no Fundeb, a educação pública para. Simplesmente é isso. Justamente esse período da pandemia, que a gente tem que fechar a escola, né? A gente tem que fechar para preservar. A gente estava aqui já conversando sobre o risco de contaminação, trazer dados aqui de uma pesquisa da Oxford que diz que uma turma de 20 alunos, porque esse é o protocolo que eles estão colocando, turmas assim de no máximo 20 alunos, né? Mesmo uma turma de 20 alunos pode chegar a transmitir para 808 pessoas, né? Devido ao grau de contágio e disseminação. A gente que trabalha em escola, a gente sabe o quanto essas doenças se espalham, é conjuntivite, é gripe. Quando a gente está doente, a gente não pode ir para a escola, porque já é um local de disseminação. Por isso que a escola é a primeira a parar e a última a retornar. Então, a gente... Sim, total. Então, só que ao mesmo tempo, Marcelo, eu fico muito preocupado com esse fechamento das escolas, né? Eu fico me perguntando aqui, quantas escolas não estão sendo depredadas, invadidas, porque estão fechadas, né? A gente tem aí dados alarmantes de que 40% das escolas no país fechada, o Fundeb não aprovado,
da gente perder o direito à educação muito jovens. Eu, como professora, eu estou muito preocupada com a quantidade de alunos que vão evadir, que já estão saindo, que estão desestimulados, que vão sair. A evasão escolar é muito alta no país. No ensino médio, essa taxa é altíssima. Né? Então, essas questões... Começa uma coisa muito perigosa, eu vivi isso muito de perto, assim, e aí você começa, assim, não volta. Porque é isso, assim, nesse momento não dá para voltar. Porque se voltar, você vai ampliar. Porque o pior de tudo é voltar e depois parar de novo. Né? Porque contaminou todo mundo. Então, assim, tem que ter planejamento. Por isso que o isolamento é importante. O isolamento é importante porque se ele for seguido à risca, você volta antes. O problema de você ir, voltar, é que você retarda essa volta. Antes do tempo, você arrependeu e retardou a volta por completo. Quem errou nessa volta está pagando muito. A escola particular vou tirar e vou botar na escola particular pequena, e essa escola particular garante um ensino pior do que o da escola pública, porque aquela escola, como a gente fala, fundo de quintal, né, que, enfim, pode ter sido feito contigo, não aprovado. Muito, não, e essa questão da escola particular, Marcelo, só trazer aqui a lógica capitalista de que tem que dar dinheiro, né? A educação é um direito, não é um acesso ao pequeno, né? O crédito. As escolas grandes, que têm um capital de giro grande, que vão conseguir segurar. Essas pequenas, elas estão atoladas. E aí, o que acontece? Demite professor. E aí você tem um número maior de demissões, né? Mesmo essa escola pequena, ela também está com muita dificuldade. E é nesses períodos que a gente vê a importância da escola pública. Por quê? Porque a escola pública está lá. Né? Eu dou aula numa escola, cara, já vários prêmios de referência em gestão. Saudar aqui a diretora Marlene Cupertino, que é uma grande educadora. Na escola, né? Eu tenho um orgulho enorme, Marcelo, porque assim, se eu te falar que eu nunca encontrei condições de trabalho tão boas quanto eu tenho no CIA, né, cara? Assim, nem escola particular que eu dei aula. Eu tenho televisores, né? Eu tenho internet. Mas com um corpo docente excepcional, né? Porque os melhores professores estão no serviço público, né? Estão no público, que acaba te dando mais garantias. A gente tem ainda plano de carreira, né? Coisa que muitas vezes a gente não tem no ensino privado. A gente está aí lutando, porque há um ataque muito grande aos nossos direitos, né? Só que lembrando que nós, professores da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, estamos há 6 anos sem reajuste salarial, Marcelo. A gente está com uma defasagem mínimo, né? Eu tenho um inspetor colega meu não dá conta, porque está muito baixo, né? Então a gente já vem... Meu pai foi inspetor de colégio público, trabalhou no Macedo Soares, Herói São Gonçalo. Meu pai foi inspetor de colégio público a vida inteira, e minha mãe foi que antigamente chamava de apoio, né? E é um nome ruim, porque na verdade são educadores. O inspetor é um educador, né? E nós tínhamos, por exemplo, antigamente a gente tinha os porteiros, tinha as merendeiras, né? E houve um desmonte da educação pública muito grande. Integradas, né? Porteiro foi terceirizado, né? Também, né, e terceirizado posteriormente. Então, você
e isso vai precarizando o trabalho. Que assim, já que a gente está nesse papo da educação, é por isso que essa volta às aulas me preocupa muito. Por quê? Porque a gente vem com uma política pública do Estado de pelo menos uns 20 anos. Política neoliberal de desmonte. Então, nos últimos tem o quê? Turmas superlotadas. Então, agora, a gente, para poder reabrir, eu tenho que fazer uma política pública. Eu estou muito preocupada com esse retorno, porque é um descaso, uma responsabilidade com a vida dos profissionais da educação e com a vida dos nossos alunos. Mais para perda de direitos à educação, né? A gente está numa sinuca de bico, né, Marcelo? Muito como que a gente vai adequar o espaço escolar para essa abertura, né? Comando, né? Um comando no Ministério da Educação. E você sabe, Carol, assim, para ampliar esse debate, a ideia de um governo negacionista, né? A gente já vem falando muito sobre isso. O Bolsonaro é um governo que, por exemplo, lançou um debate inédito, se a Terra é plana ou se a Terra não é plana, se a Lua é um holograma, né? E, assim, muitos de nós acabam dando risada sobre isso, assim, porque você vai fazer o quê, né? Ou você começa a ter ânsia de vômito, ou você dá risada. Né? Então, mas o problema é que a é de disputar o futuro, sabe? Quando ele coloca um Van Traub para ser ministro, quando tira e não bota mais ninguém, e agora ele quer um fundamentalista na educação, né? É isso, que eles não têm ministro até agora, porque eles querem um fundamentalista. Eles querem alguém que vá perseguir professor. É uma disputa de futuro, na verdade. O Bolsonaro ele não é um governo conservador, ele é um governo reacionário. Ele quer retirar conquistas. Por isso que a gente tem que se firmar muito na Constituição de 88. Né? Porque o Bolsonaro ele é um tirano, ele é um autoritário, mas ele entrou no poder através de uma eleição. Ao entrar no poder através de uma eleição, ele tem que respeitar uma coisa chamada Constituição. Por isso que é muito importante a gente resgatar a Constituição de 88. Né? O que a Constituição de 88 fala da educação? O que a Constituição de 88 fala de saúde? O que a Constituição de 88 fala dos direitos civis? Né? O artigo 5º da Constituição diz o quê? Né? Então, assim, eu acho que a gente resgatar a Constituição é dizer o seguinte: qualquer pessoa eleita tem que respeitar a Constituição de 88. E esse é o enfrentamento que a gente tem que fazer ao Bolsonaro. Né? Porque nós temos uma base legal para fazer isso. Quando ele ataca as instituições, quando o Bolsonaro ataca o Congresso, ataca o Supremo, ele, na verdade, quando ele fala de intervenção militar, quando ele vai num ato que prega o fechamento, e eles estão sendo investigados, as instituições têm que reagir a isso, estão reagindo, por isso que ele está de bola mais baixa, também por causa da prisão do Queiroz e por causa das investigações que cada vez mais mostram a família com uma prática muito criminosa. Se enforcando, ele vai se enrolando. Mas o importante disso tudo é dizer que a gente quer que o governo cumpra. Esse é o debate, é um debate de legalidade que a gente está fazendo com o Bolsonaro. Dono da vida, ele não pode fazer o que ele quer. Né? Não é, assim, desculpa, mas ele não ganhou o poder através de um golpe. Ou pelo menos não através de um golpe. Ele ganhou uma eleição. Ganhando uma eleição, tem que respeitar a Constituição. Esse é o debate que a gente está fazendo. Então tem que aprovar, tem que ter um ministro que pode pensar o que quiser pensar, mas tem que cumprir a lei. Entendeu? Então essa é a briga que a gente vai ter que fazer com eles, né?
E, Marcelo, também, um ministro que não persiga professores e mais, assim, que eu acho que essa questão que eles nos acusam, né, de doutrinação ideológica, né, essa ideia do escola sem partido, que já é algo que a gente vê mobilizando, por mais que o STF tenha considerado inconstitucional, a gente sabe que socialmente nós, professores, já estamos sendo vigiados. Eu, há 4 anos atrás, eu fui mandada embora de uma escola particular porque as minhas aulas eram muito ideológicas. Essa foi a justificativa que me mandaram embora. Então, ou seja, no ano do golpe, 2016, né? Isso já é um processo que está vindo. Então, nós, enquanto professores, a gente já sente isso em sala de aula. E eu vou te dizer mais, Marcelo. Eu acho que uma grande coisa que incomoda, e eu acho que o ataque não só à educação, ao professor, mas principalmente a minha disciplina, que é a sociologia, é pela discussão de gênero dentro das escolas, né? Isso daí é algo também que permeia muito. Por quê? Porque eles, cara, eles, né, vem nessa ideia louca aí da perseguição à comunidade LGBT, que é algo que fez Bolsonaro se alçar, né? A gente vê aí, lembra 2014, que ele, o primeiro grande esquema de fake news que acho que explode a questão do kit gay, ele dissemina aquela ideia quando, na verdade, era um programa comandado pela Unesco de formação ao professor para lidar com casos de homofobia na escola. Era um projeto Escola Sem Homofobia, né? Não tinha nada daquilo que ele for falar que vai ensinar a ser gay. É um equívoco do começo ao fim, porque ninguém ensina ninguém a ser gay, né? E era uma cartilha de formação para o professor para poder lidar com as questões de LGBTfobia, que são muito latentes, questões de machismo, de racismo. Nós, educadores, temos que estar preparados para isso, né? Então, esse ataque também é para silenciar essa discussão também de gênero dentro das escolas. Por isso que a defesa dessa escola livre, né, da defesa da liberdade docente, passa também ao combate contra o machismo, a LGBTfobia e o racismo, né? É esse ataque que está sendo colocado. A gente tem uma lei aí para discutir a história da África, né? Justamente para isso, para debater as questões de racismo dentro da escola. Por quê? Porque senão você passa batido, você não debate. O currículo é contado a partir da perspectiva do homem branco europeu. E aí você silencia a maioria da população, inclusive a maioria da população que está naquela escola pública, que é a população negra desse país, né? E esse é um desafio mundial. Esse é um desafio mundial, Carol. Nós tivemos agora, ontem, uma atleta britânica, negra. Eles estavam num carro, um carro, enfim, deve ser um carro luxuoso, bom, enfim, são 2 atletas de alta performance, com os filhos, foram revistados pela polícia, se não me engano, em Londres, posso estar errando a cidade, e foram revistados algemados, claramente envolvidos por um racismo. Então, a gente não está falando de algo que é só do Brasil. Nós tivemos agora o episódio do Floyd, nós tivemos o episódio da Marielle, mais cá pertinho da gente, né? Nós temos exemplos de tragédias envolvendo racismo. Então, como que em sala de aula eu sou um professor de história? Então, se eu vou dar aula de Brasil Colônia, como durante 20 anos fiz isso, né? Eu vou dar aula de Brasil Colônia, eu vou falar da escravidão, né? Eu vou falar da família patriarcal. Você não vai vincular isso à violência de gênero, você não vai vincular isso ao feminicídio, sendo que é uma coisa que as famílias vivem, que as crianças vivem. Isso não significa transformar ninguém em alguém de esquerda ou transformar. Não, isso significa falar da vida. Isso significa falar de algo que essas pessoas vão. A gente tem que ser educado para a vida. Educado para passar no vestibular, para passar de ano, para ter escolaridade, para ter profissão e para saber viver melhor, para ser melhor, né? Para não provocar o mal, para não agredir ninguém, para não ser violento. Isso é papel da educação, de construir um mundo melhor. O educador é sim comprometido. É isso, a gente tem um presente que no lugar de estar entregando respirador, está liberando armas, né? Nós educadores não. Nós educadores não. A nossa cabeça, como diz o poeta Sérgio Vaz, a nossa cabeça borbulha, o pensamento se aquece porque no coração tem chamas, né? Pela esperança. Por isso incomoda tanto, por isso é tão perseguido. Por isso não tem ministro da Educação. Por isso não aprova o Fundeb. Porque a educação incomoda os autoritários, né? Sim. Vamos seguir. E essa questão, ela é muito forte, né? Porque você vê que é uma demanda dos alunos, né? Eles querem discutir, eles às vezes pedem. A gente precisa atualizar o currículo. Se eles querem discutir gênero, porque as coisas estão aí. Então, por exemplo, é uma coisa que eu não abro mão nas minhas aulas, é discutir gênero e sexualidade. Aí a gente vai discutir sobre, né, a formação do movimento LGBT. Eles me perguntam alguém a ser o que eles não são.
Qual o problema? Não, eu sempre dou esse exemplo, assim, ninguém... É só se colocar no lugar, você enquanto tua afetividade, a construção da tua identidade, da tua sexualidade, do teu desejo, é a mesma coisa. Você não pode obrigar ninguém a gostar, uma mulher gostar de outra mulher, ou um homem gostar de um outro homem. Isso faz parte da construção do desejo dessa pessoa, que é um caminho que ela constrói de acordo com o seu grupo social, com o seu meio, né? Tanta coisa complexa. Até hoje a gente tem tanta coisa da medicina, da psicanálise para entender a nossa identidade, a nossa sexualidade, né? E quando a gente discute essas questões, o que a gente está tentando fazer é justamente isso, construir um mundo melhor, menos violento, para que a gente não chegue, por exemplo, a mata a comunidade LGBT no mundo. E não mata só de violência física. Né? Enfim, que a gente tem que discutir isso na educação, né? Não, é muito importante. Você sabe, uma vez... porque isso não é um debate. O Brasil é um país conservador, né? O Brasil é um país que tem uma tradição de muita violência dentro das famílias. E a gente pensa o quê? Nas famílias, o ideal não é você conversar. Se você tem um filho que ele não é aquilo que você gostaria que ele fosse, ele deixa de ser seu filho e você age com violência? Não, né? Racionalmente, não é o que ninguém vai querer para o filho, né? A educação é uma relação de amor e é uma relação de afeto. Acima de tudo, a educação é uma relação de amor, é uma relação com o Sérgio Vaz, que ele fez esse negócio de ficar buscando ser o que a gente pode nos levar além, né? Então, é isso, a gente pode ir um pouco além do que é óbvio, né? E se não fosse o diálogo, eu não teria sobrevivido. De onde eu vim, das situações de violência, se não fosse o diálogo, se não fosse a resenha, a conversa, eu não tinha sobrevivido. Então, eu não faço diálogo para fazer política, eu faço diálogo para viver, eu faço diálogo para sobreviver, né? Então, é isso. A educação é um grande diálogo, é uma grande conversa. Não tem que ter tabu, né? O que o Bolsonaro quer, a gente não pode... Não, com certeza. Carol, Marcelo, a gente está chegando a uma hora. Que eu ia ver que a gente já... Eu queria que você falasse dos seus contatos, assim, quem quiser te acompanhar, fala do seu Instagram, da página, vamos aproveitar esse minutinho que falta. Tá bom. Gente, quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, @Carol_Quintana_Pissol, Facebook, @Carol_Quintana_Pissol, né? Twitter, @Carol_Pissol, TikTok, eu sei que você entrou recentemente no TikTok, eu já estou te acompanhando. Eu também tenho, @Carol_Quintana_Pissol. Eu estou tentando, né? Minha equipe é uma equipe difícil, né, Freixo? Eu acho que é uma linguagem tão da juventude, eu ainda estou pegando. Eu estou com vontade até de chamar um aluno meu para me ajudar aqui, cara, para me dar um tutorial, porque às vezes eu peno. Mas, assim... No momento inicial que eles me falaram esse negócio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, faz isso, não. Mas aí eu sempre cedo. Não, é importante, cara. Está sendo super utilizado aí pela juventude, né? E, assim, como educadora, é a juventude que eu acredito para dar continuidade à transformação, né? Aqui, assim, a gente vê muita falta de oportunidade por não ter uma universidade pública, para a gente ter uma dificuldade de geração de emprego, né? A gente precisa mesmo pensar políticas públicas de geração de emprego, porque é isso, dar continuidade, né? Dar vida aí a essa juventude, a dar condições de desenvolvimento, né? E a construção de uma sociedade melhor, mais igualitária, né? Então, assim, eu procuro atuar aqui em Teresópolis, eu faço parte de alguns movimentos sociais, faço parte do coletivo LGBT, faço parte de um coletivo de mulheres aqui também do Breuzinho, saudar aqui a mulherada do Breuzinho, Mulheres contra o Fascismo também, que inclusive, Marcelo, quando você vier aqui em Teresópolis, quando a gente passar aí dessa pandemia, né? Quando o pandemônio deixar a gente passar essa pandemia, ajudar, quero te chamar para tomar uma cerveja lá no Breuzinho, né, que é um bar artesanal, cultural, que incentiva pra caramba os artistas na cidade, da local, você vai gostar bastante do Breuzinho.
E a Camila, que é uma... fazer isso em breve. Não, tomara, né, Marcelo? Vai ser, esse ano realmente pegou a gente prevenido, mas tomara sim. E a Camila é uma mulher, né, também feminista, que toca o bar. Então a gente tem, por exemplo, um dia que a gente se reúne, as mulheres no bar, né? E a gente debate futebol, política, afetos, desafetos. Então também saudar aí a mulherada que eu construo aqui. Meus companheiros do CEP Teresópolis, né, estamos na luta aí também. Eu sou conselheira municipal de educação, então também acompanho de perto aí, né, a educação no município. A gente aqui em Terê até tem uma boa rede, mas realmente nos últimos anos está faltando investimento, né? Inclusive um problema que é geral no Brasil, a questão das creches, né, que também é uma pauta importante para as mulheres. A gente sabe que isso não é só exclusividade de Terê. Mas, enfim, saudar os companheiros de luta também na educação. Os meus colegas de trabalho do CIE José Francisco Lippe também, que eu estou morrendo de saudade já da sala de aula, né? E os meus alunos queridos, maravilhosos, que vão se tornando amigos, né, Marcelo? A gente vai passando o tempo dando aula, eles vão crescendo, vão contribuindo. Eu já tenho tantos amigos aí que foram meus alunos, né? E toda felicidade de ver o desenvolvimento, o crescimento deles. Então, um beijo grande aí, estamos na luta. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, é só seguir lá nas redes sociais. E, enfim, Marcelo, aí numa última assim para anunciar, né? Eu ainda não fiz um anúncio oficial, até porque a gente está numa complicação aí grande, né, Marcelo? Eu me sinto eu estou muito preocupada com a questão da pandemia, então eu acho que essa questão é muito crucial. Então, ter sensibilidade com o momento que a gente está vivendo, mas a gente sabe também que os prazos do TRE estão aí, né? Então, eu estou aí como pré-candidata a vereadora em Teresópolis, né? Eu ainda não fiz um anúncio oficial, mas já tenho me colocado, já tenho, né, construído aí com as pessoas dos movimentos sociais que eu já atuo. E estamos nesse movimento também, né? Saudar a galera do Nós pelo Rio também, Marcelo, saudar a iniciativa do mandato de vocês, né, que é assim, fundamental pensar a luta nos seus respectivos territórios, né, porque, inclusive, a gente também descentralizar essa construção política, a gente fazer enfrentamento. E aí, só para concluir, Marcelo, eu não queria estar abrindo não, mas eu vou abrir o que eu pensei agora, eu vejo muito que a gente tem essa disputa para fora da capital, no interior do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente teve uma desmobilização da família Pisciani. Então, aquela máfia do PMDB perdeu esforço. E aí, o Witzel, que vem também muito alinhado a uma certa milícia, ele tentou entrar. Não é à toa que a gente viu ele chamando vários prefeitos de várias cidades do estado para estar entrando aí no seu projeto político. Mas ele, infelizmente, né, ou felizmente, quer dizer, né, está sofrendo essas denúncias. É um governo corrupto, né, que a gente vê desvio de dinheiro na área da saúde, agora parece que também a educação também teve alguns desvios em relação à verba da merenda. E aí a gente vê um espaço que fica aí de disputa. Então eu tenho muita fé que o PSOL vai conseguir se desenvolver, vai pegar, tem possibilidades de conseguir atuar, né, nesses municípios, né, que as forças progressistas desses municípios eles têm um campo de atuação, porque a gente vê um vazio, né, e a gente vê a política da morte sendo colocada, né, e a gente tem que vir com a política da vida, né, a defesa da vida, a defesa do Estado, né. Então eu vejo também que a gente tem uma missão aí nessa eleição de 2020, que é a defesa da democracia, né, que é a defesa aí dessa política da vida, e eu tenho fé de que a gente consegue fazer essa disputa para fora da capital também, aqui no estado, né? Então, em Teresópolis, nós estamos muito confiantes. Esse é o nosso esforço, a gente conseguir fazer com que essa disputa não fique só na capital. Eu fico muito animado com a pré-candidatura que se apresenta à vereança em Teresópolis. Você sabe que você tem todo o meu apoio, né? Como o Yuri tem em Petrópolis, né? Como eu tenho conversado com o Túlio lá em Niterói, enfim, para sair um pouco o Wesley em Caxias, a Rose também em Caxias. Enfim, a gente está conversando aí com pré-candidaturas, por enquanto, que a campanha foi adiada, né? Ela só começa em setembro, que a gente conseguiu no Congresso corretamente adiar as eleições, tirar de outubro, jogar para novembro por conta da pandemia, mas é muito importante que pessoas que estão na luta, pessoas que conhecem as suas cidades, pessoas que estão na luta há muito tempo, não são pessoas que vão entrar na luta para serem candidatas, né? São pessoas que, por estarem na luta há muito tempo, se apresentam como pré-candidatos para fazer com que isso ganhe mais força. Então, você sabe que você tem todo o meu apoio nessa construção. A gente falou sobre cidade, falou sobre educação, falou sobre saúde, e é isso que a gente vai fazendo. Sou fã, né, do seu trabalho, da sua história, você sabe disso. Estou doido para que isso passe, para que eu possa te visitar aí e estar perto de vocês. Um beijo enorme a todo mundo da região serrana,
né? Petrópolis, Friburgo, mas todos os municípios, Teresópolis, todos os municípios vizinhos. Um beijo imenso e isso vai passar. E, como diz o poeta Sérgio Vaz, quanto mais se vive, menos se morre. Então, que a gente viva